Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira. O Cruzeiro voltando aos treinamentos, o clube vai oficializar a situação do atacante Wanderson, venda de ingressos para sábado, previsão de público. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta terça-feira de reapresentação do Cruzeiro, à tarde na Toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro começa a preparação para o duelo diante da equipe do Vitória. O jogo sábado, hein? 4 horas da tarde, um horário aí não tão comum para o Cruzeiro. A última vez que o Cruzeiro jogou neste horário de 4 horas da tarde foi contra o Ceará, se não me engano. Inclusive aquela partida que o Cruzeiro foi derrotado no Mineirão e depois somente horários à noite o Cruzeiro teve nos seus jogos nos finais de semana e por isso a expectativa é de um ótimo público. A programação do Cruzeiro voltando aos treinamentos hoje à tarde, amanhã e quinta, treinamento pela manhã e na sexta-feira o treino à tarde, já que é o último de preparação para o duelo diante da equipe do Vitória. A venda de ingressos segue, o Cruzeiro manteve aqueles preços promocionais. Inicialmente, a previsão de público de 45 mil torcedores, mas acho que essa previsão aí ela vai aumentar, né? Porque o torcedor do Cruzeiro, num sabadão, muita gente do interior vai chegar e aí devemos ter mais um grande público e um público que precisa empurrar o Cruzeiro para vencer, derrotar o Vitória e aí ficar cada vez mais perto de confirmar a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. O Cruzeiro que com o empate diante do Palmeiras foi a 57 pontos e ampliou um ponto em relação ao quinto colocado. Então são 8 pontos de vantagem neste momento, restando 24 pontos em disputa. Cruzeiro aí, muito provavelmente, fazendo mais 3 vitórias, mais 9 pontos, ele dificilmente seria alcançado aí pelo quinto colocado em busca desta vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro vai atualizar hoje a situação do atacante Wanderson, mas a informação é aquela que a gente trouxe ontem. O atleta teve uma lesão muscular importante, uma lesão muscular mais séria, e a lesão muscular foi causada por causa da entrada do Gustavo Gomes. Quando ele tira a perna direita, ele joga a força para a perna esquerda e por isso afetou de forma mais forte o músculo da perna do Wanderson. O tempo de recuperação ele será maior e com isso dificilmente o atleta terá condição de jogar ainda em 2025. Mais uma baixa para a equipe do Cruzeiro. Nesta reta final de temporada, tinha perdido o Marquinhos com uma lesão grave no joelho, Matheus Henrique com a fratura na costela e agora o Wanderson com essa lesão muscular mais séria. Fica a dúvida aí se Leonardo Jardim vai puxar alguém da base. O Kenji, por exemplo, atacante que até entrou já nesta temporada com o técnico Leonardo Jardim. Os jogadores do Sub-20 até receberam férias, mas talvez aí, vamos ver se algum desses atletas vai ser puxado aí para ser opção no ataque, já que o Cruzeiro vai ficar com poucas peças. O Kenny Arroio deve acabar ganhando aí uma sequência como titular, o Caio Jorge já é titular, e aí o Cruzeiro não teria o Marquinhos, não teria o Wanderson, apenas Sinisterra, Gabigol e Bolassi que até ficou fora do último jogo, reclamando de um incômodo no joelho. Hora de falar sobre o Cruzeiro, revoltado com a arbitragem nesse domingo, empate em 0-0 com o Palmeiras no Allianz Parque e a não expulsão do Gustavo Gomes no primeiro tempo fez com que, inclusive, o técnico Leonardo Jardim
condicionasse sua permanência para a próxima temporada, apesar de ter contrato com a Raposa até dezembro de 26. Depois do jogo ele disse, abre aspas, estou frustrado. Se vale a pena continuar quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos. O peso da insatisfação está quase igualando o da satisfação. Declaração muito forte de um Leonardo Jardim que se mostrou sentido com o 0-0. O Cruzeiro jogou melhor do que o Palmeiras, criou as principais chances de gol, tanto que o Carlos Miguel foi o principal destaque do jogo, e o resultado de empate impede que o Cruzeiro vá buscar a liderança e o título do Campeonato Brasileiro. Distância entre Palmeiras e Cruzeiro se manteve e dá para dizer que ficou bem complicado para o Cruzeiro buscar essa taça. E após o jogo, o Leonardo Jardim, pistola, fez um desabafo que, de certa forma, está meio que preocupando alguns torcedores do Cruzeiro. Porque pode ser que ele, de fato, esteja de saco cheio a ponto de tomar uma decisão daqui a pouco e ir embora, ou pode ser que ele esteja apenas desabafando, dizendo que está de saco cheio, que dá vontade de ir, mas não vai. Eu acho que vai continuar aqui por muito tempo, tá? O Pedrinho não vai perder, não, porque isso é uma joia, né? Então vamos conferir o que ele disse aí. Eu entrei agora aqui, 2 ou 3 pessoas disseram bem-vindo ao Brasil. Mas vocês sabem que eu estou tão frustrado porque eu, como treinador, só consigo interferir em algumas coisas, não é? Preparar os jogadores, trabalhar, treinar. E a alegria que eu tenho tido aqui no Brasil, com os torcedores, com o grupo fantástico que eu apanho no Cruzeiro, com toda essa gente, depois estou frustrado se vale a pena continuar quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. O Fabrício acho que não fez falta nenhuma, quem faz falta é o adversário que faça falta, ele roda, bate-lhe nas pernas, a expulsão, as dualidades de critérios. Eu vi às vezes, há dias o árbitro contra o Sport, o mesmo árbitro a expulsar o Rincon por uma situação da mesma forma. Mas dizem-me bem-vindo ao Brasil, mas eu não quero isto para mim porque eu gosto de controlar o jogo, eu gosto que os jogadores sejam, o papel dos jogadores sejam responsável dos resultados dentro de campo. Eu hoje de manhã estava com o Gabriel perguntava-me, mas se você acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional? Eu disse, não, eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém, não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo um conjunto de amadores, enquanto não houver uma uniformização dos relevados todos eles iguais para a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Bom, então tá aí. Ô, gente, só uma informação aqui, tá? Essa informação, aliás, é do colega Pedro Rocha. O Seabra acabou de ser demitido do Bragantino. Só uma informação para ficar em cima da notícia aqui. Bragantino em queda livre, correndo risco. Então o Seabra, que teve o contrato renovado há 45, 60 dias, acaba de ser demitido. O Red Bull Bragantino, que é algo raro, tá? Que eles não demitem. É algo raro, mas mandaram o homem embora lá. Enfim, o desabafo do Leonardo Jardim, e você estava lembrando de um negócio que você falou aqui há algum tempo. Não, há uns meses atrás eu falei aqui que eu acho que a única coisa que poderia tirá-lo daqui é quando ele entendesse como é que funciona, infelizmente, o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, que são essas coisas aí. Né? Às vezes você também fazer umas viagens e jogar em campos horrorosos, né? Você não ter um nível de arbitragem decente. Agora, para mim, a coisa mais ridícula e vexamosa é chegarem para ele e falar assim, bem-vindo ao Brasil. Isso me dá vergonha. Me dá vergonha, mas é uma ironia, cara. Não, eu sei, mas é uma ironia que não tinha que ter, sabe por quê? Porque é assim, já estamos acostumados. Estamos acostumados. Estamos acostumados. É a cara do nosso produto. E vai ser assim, não vai mudar. Ô, gente, a CBF é milionária. Se ela quisesse, ela já teria feito uma coisa para resolver o problema que é profissionalizar os árbitros. Nós estamos aqui há anos e anos falando sobre isso, mas ela não tem interesse disso. Agora vai procurar entender com a CBF, se até entender, chama o presidente da CBF, o novo, agora senta com ele e fala assim, por que não profissionalizar os árbitros?
Qual vai ser o custo disso? É mais importante colocar a Copa do Brasil em jogo único, Breno. O mais importante é brincar com algumas situações de ego, de vaidade, de copiar o que é feito na Europa pra cá, né? Mas tratar... o que interessa não copia não, né? Tratar com que mexe ali com o torcedor pra ter mais credibilidade no campeonato. Olha, o Leonardo Jardim é um cara que já demonstrou, inclusive quando esteve aqui, a seriedade com que ele trata o trabalho dele. Ontem, ele se sentiu o quê? Eu venho aqui, monto meu time, treino, meu time vai, faz um belo jogo, mas o meu time não consegue ter um resultado porque uma pessoa interferiu de acordo com uma regra do jogo. Então, ele não fez valer uma regra do jogo. E aí o pior é que quando eu saio, em vez de eu sentir as pessoas estarem preocupadas, elas chegam para mim e falam assim, bem-vindo ao Brasil, é assim que funciona. É claro que ele vai se sentir incomodado. E é claro que pode acontecer dele parar, pensar e falar assim, eu vou viver nisso? Também. Eu vou fazer parte desse sistema? Cara, não vou aqui me surpreender se ele virar e falar assim, eu não quero. O Abel entrou nesse sistema. O Abel entrou nesse sistema. Não, o Palmeiras está de cabeça, o Flamengo de cabeça. E outro, quer saber, outro que tem muita influência, não está num bom momento, mas tem muita influência, a ponto de quando tem erros de arbitragem contra ele, a CBF se posiciona favorável ao clube, o São Paulo. O Casares pressiona, porque o momento do São Paulo é ruim. Mas duas situações, uma com o Atlético no Mineirão e uma esse ano, que eu não me lembro que jogo foi. Que houve erro de arbitragem contra a CBF. Realmente, o São Paulo tem razão. Nós erramos. Palmeiras agora, não? Não lembro que jogo foi contra o Palmeiras. Agora, a CBF até abriu um precedente que vamos divulgar um VAR em que o árbitro não foi chamado ao VAR. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Então esses times estão ditando o ritmo. Gente, não adianta o torcedor brigar comigo, ficar pistola. Não é bem assim. Eu tô falando dos caras marcarem território. É que nem cachorro, cara. É isso. Ele vai fazendo aquele xixizinho ali pra marcar território. É a mesma coisa. Os caras estão lá. Repito o que disse aqui há 5 minutos. O Alan tinha 2 jogos, jogou sob efeito suspensivo. O Dudu ganhou 6. Porque meteu uma postagem contra a Leila. O que o futebol tem a ver com uma situação particular dos dois? Desculpa aí, Eltinho. Não, eu só ia interagir com o Breno aqui, porque a colocação que ele estava fazendo em cima do Leonardo Jardim, das falas do Leonardo Jardim, também me chamou a atenção essa, que ele fala que o trabalho dos protagonistas, né, e quem pode mexer no jogo, são os jogadores e o próprio treinador. Eles são os protagonistas do espetáculo, eles que fazem o espetáculo. E quando você vê a pessoa que está ali apenas para apitar, para correção, para fazer as regras fluírem, se torna, ou quer se tornar o anti-herói, ou quer se tornar o personagem, e faz as coisas que acabam fazendo. E isso, realmente, para o Leonardo Jardim, não é algo costumeiro, e isso deve incomodar bastante. E o Breno lembrou, só uma outra coisa, o Abel também passou por esse processo no primeiro ano dele. Ele também toma esse baque, ele toma um susto, o futebol brasileiro é assim que funciona? Eu não vou aguentar aqui não. Mas ele foi entrando no sistema. Isso. Ele foi, tá aqui, tá beleza. Pode pressionar que funciona. Pressiono aqui, eu já entendi que eu faço um rodízio, o rodízio da reclamação, que é nítido do Palmeiras, e eu não entendo como que isso não é punido. Acaba, o rodízio das reclamações do Palmeiras, ele funciona assim, o Abel reclama um pouco, aí ele tira, coloca um auxiliar, vem até preparador de goleiro, às vezes, passeando ali pela beirada do campo e faz uma reclamação. Ou seja, é um rodízio, ele entendeu como funciona e se adaptou muito bem. Ele se adaptou muito bem aqui, não só pela capacidade que ele tem, que é um dos maiores treinadores que eu já vi trabalhando no Brasil, respeito demais o Abel, mas esses pontos a gente tem que levantar. Então, ele aceitou o sistema. Não sei se o Leonardo Jardim vai ter a paciência. Eu acho aqui, só um detalhe para aproveitar o gancho do STJD aqui. Por favor, eu tinha que ter falado isso na rádio, eu não posso esquecer de falar aqui. Gente, o negócio aqui é tão esculhambado, inclusive envolvendo o STJD, que o Bruno Henrique está jogando. O Bruno Henrique está jogando. Vocês viram o que aconteceu lá no Portland Trail Blazer? Não. O treinador se envolveu no negócio de aposta lá. Sim. A polícia foi lá e prendeu ele. Aí o Thiago Splitter, o brasileiro, assumiu como treinador. E ganhou o primeiro jogo. E ganhou o primeiro jogo. E o cara tá preso. Aqui o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique jogasse no Mirassol, seguramente ele estaria punido. Jogasse com o América, jogasse no 15 Piracicaba, estaria punido. O Bruno Henrique está jogando como se nada. Outros jogadores foram punidos.
O Nino Paraíba, eu tava vendo um vídeo dele no final de semana, ele caminhando pro banco, os caras, ô Nino, entrega um golzinho pra nós aí, o cara tirando um sarro com ele deu uma risadinha meio sem graça. Vários jogadores, Eduardo Bauerman, vários jogadores foram punidos. O Bruno Henrique tá jogando como se nada, e tem prova contra ele, cara. Tem prova, sabe? É um negócio esculhambado, vocês viram aí, não é só a STJD não, é Justiça Comum também. Ninguém foi culpado pela situação da morte dos garotos no Flamengo. Ninguém foi culpado. Pagou indenizaçãozinha ali e pronto, ninguém foi culpado não. 10 figuras foram acusadas, nenhuma vai pagar, ninguém é culpado. Imagina você, entrega seu filho pro Cruzeiro, pro Atlético, aí o Cruzeiro e o Atlético colocam seu filho dentro de um container para dormir, o container pega fogo, seu filho morre dentro do clube, nas dependências do clube. Não tem ninguém culpado não. Ah, foi o destino. Então nós estamos falando da Justiça Comum. Ah, o Ministério Público está recorrendo, tomara que logre êxito, não acredito. Mas no STJD o Bruno Henrique está jogando como se nada. O Alan ganhou efeito suspensivo, tomou 2 jogos e esteve em campo ontem, na expulsão do Bruno Henrique, do Fabrício Bruno, ele estava no lance. O Dudu meteu um VTNC, ganhou 6 jogos. Aí vocês vêm dizer de lisura, aí eu entendo o Leonardo Jardim quando vai para a coletiva, aliás, coletiva não, quando vai fazer o pronunciamento de ontem, e fala o que ele falou. Ele tem razão, desculpa. A questão dos campos, né, que ele fala também, a gente tem aí a milionária Copa do Brasil, mas a gente já viu recentemente até os times aqui de BH jogando em gramados que não poderiam ter jogo de futebol. Mas o importante é que a Copa do Brasil vai mudar o formato, né? Mas vai continuar a arbitragem brasileira na mão de amadores, porque é isso realmente que são as pessoas que estão à frente hoje da arbitragem. E se são amadores, estão formando árbitros na mesma esteira, né? Amadora. Para um futebol, o que adianta o futebol brasileiro cada vez mais ter capacidade de investimento, ter a capacidade de diante dos argentinos, né? Os grandes rivais aqui no nosso continente, de levar vantagem? Nada. E assim, quem acha que o Jardim fez isso, falou a respeito disso para impactar, para tentar valorizar o passe, só uma informação. Basicamente, toda semana chegam várias ofertas do futebol mundial para o Leonardo Jardim sair do Cruzeiro, tá? É quase que semanalmente isso acontece. Então, ele está aqui por algo que ele crê, pela paixão, de fato, mas ele disse também, né? A questão, a frustração que ele sentiu ontem, ela está proporcional à satisfação da relação que ele tem estabelecido com os torcedores do Cruzeiro, com a equipe, né, que ele conseguiu montar nos últimos meses e está fazendo realmente um campeonato extraordinário. Então, assim, ele não está no estágio de carreira e, independente até do estágio de carreira, não é o tipo de pessoa que falou isso para se valorizar, para chamar um holofote. Com sinceridade, ele está zero preocupado com isso. Ele está realmente preocupado com as coisas que ele falou, e eu não sei se ele estaria sujeito, o Abel, até quando o Elton fala de adaptação, eu acho que o Abel, Elton, ele realmente fez uma mutação. Ele se transformou, acho que num primeiro momento ele tinha um discurso muito parecido com o discurso do Jardim, mas ele falou, olha, eu quero permanecer aqui, eu vou me transformar em algo que talvez vá até contra a minha própria essência. E eu tenho, assim, uma convicção muito grande de que o Jardim não vai estar afim de fazer esse caminho em qualquer altura da carreira dele, mas especificamente a essa altura da carreira dele, onde ele mesmo já falou em outras coletivas, ele tem muito mais o desejo de desfrutar o futebol. E com sinceridade, com o nível de arbitragem que a gente tem aqui no país, a gente não desfruta o futebol, né? O futebol ele passa a ser uma tensão eminente a todo tempo, onde independente do seu trabalho, alguém pode simplesmente vir e acabar. Curiosamente, o Valu está falando de juiz dentro de campo. Eu estou falando do juiz do STJD e eu estou falando do juiz também da esfera comum. Tudo tem juiz. Coisa sobre o Jardim, eu não acho que ele esteja blefando, tá? Mas eu acho aquele momento de raiva, cara. O cara tá num momento de raiva, pô, eu vou sair disso aqui. Isso aqui não é pra mim. Isso aqui, eu não nasci pra viver isso. Pra mim, me parece algo muito mais que o técnico disse no momento de raiva do que o que ele vai tomar como decisão mesmo pra sequência da carreira. Eu não creio que o Jardim saia do Cruzeiro
antes do encerramento do contrato, que é só em dezembro do ano que vem. Então eu acho que é só muito mais um momento de raiva do que qualquer outra coisa. É só um sinal de que enquanto as coisas não forem mudadas em um determinado sistema que já se provou falido, não adianta você trocar pessoas e nem peças, né? Há cerca de 1 hora, mais ou menos, um pouco mais de 1 hora, Luciano Borges, da ESPN, Gente boa. publicou o seguinte: Palmeiras e Cruzeiro. CBF não vê erro da arbitragem em lance de Gomes e considera a rodada limpa. Então, a CBF considerou que o Rafael Klein tomou a atitude certa em não expulsar o zagueiro Gustavo Gomes. Zero surpresa. Surpresa nenhuma. Isso aí já aconteceu em outros jogos que a CBF pega e coloca o paninho por cima, que passa a mão na cabeça. Se é o São Paulo, a CBF se posiciona favoravelmente ao clube. Se é o Palmeiras, a pressão é dentro de campo. Se é o STJD, beneficia. Se é o Flamengo, a mesma coisa. Ah, isso é viralatismo de vocês. Não é. Não é. Tem que marcar território. Se o seu clube não tem gente com tamanho para chegar lá e fazer o que o Rodrigo Caetano fazia pelo Atlético, o que por vezes o Alexandre Matos fazia quando estava no Cruzeiro. Ah, mas no Santos não está adiantando, não sei. Estou falando quando ele estava no Cruzeiro. Vez por outra ele estava marcando presença lá. Vez por outra. Se não tem gente grande para chegar e encarar e tomar frente disso e ser ferrinho de dentista na vida desses caras, aí, se o seu jurídico não tiver culhão para bancar, para encarar, para ter prestígio junto ao STJD, então você tem que trocar seu time aí. Se o seu clube não tem gente com tamanho para representar nessas instituições, nessas esferas, então troca quem está te representando, que está muito ruim. Muito ruim. Andrezão, você quer que eu fale agora aqui? Ah, eu preciso falar, Andrezão. Sabe por quê? Eu estava voltando ontem de São Paulo.